Capítulo 3. Do fruto da boca cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Provérbios 18, 20. Capítulo 3. Você está comendo suas palavras. Billy Joe e Sharon Dougherty. Billy Joe. As palavras dos ímpios são para amarrarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Provérbios 12, 6. Esse versículo nos mostra um contraste. As palavras do perverso são destrutivas e violentas, mas as do justo, aquele que está certo perante Deus, que o está seguindo e servindo-lhe, livrá-lo-ão. As palavras do perverso planejam ataques, maldades, desastres, calamidades e tragédias para outras pessoas. No entanto, as do justo trazem livramento e encorajamento para você e outros. Você já ouviu alguém dizer: essa esposa tem de calar a boca? Nesse caso, ela disse algo que não foi edificante e causou problemas. Vamos virar a mesa. Podemos tirar o pé da boca e caminhar, dizendo palavras certas que concordam com a palavra de Deus. Existe um poder tremendo no que você diz. Sharon. Em 1974, quando começamos a ouvir a mensagem sobre o poder das palavras, passei a memorizar o Salmo 91. Davi, o salmista, tinha entendimento sobre o poder das próprias palavras, porque por meio dos salmos ele declarou: direi. No Salmo 91, um texto com o que a maioria de nós está familiarizado, Davi disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versos 1 e 2. Uma moça do nosso grupo de jovens queria correr comigo em nossa vizinhança. Eu corria regularmente, mas ela era mais rápida do que eu, estava à minha frente. Eu meditava no Salmo 91 e o pronunciava enquanto corria. De repente, daquela vizinhança, saiu um homem de sua pequena casa apoiando uma arma para mim. Ele apenas andava com um olhar ofuscado. Enquanto eu corria, orava em línguas. Virei para o lado de um estacionamento, pois se virasse para o outro, ele teria a mira livre. Continuei então citando o Salmo 91. Ouvi um clique atrás de mim, mas nada aconteceu. Corri de volta para minha casa e esperei pela moça que tinha virado o quarteirão. Quando ela retornou, perguntei: você sabe quem mora naquela casa? Ela respondeu: um rapaz que foi bombardeado na guerra. Ele tem de ser observado pelos pais. Ele fica em casa o tempo inteiro. Geralmente os pais o mantêm dentro de casa. Eu disse: bem, ele saiu. Ele saiu de casa com uma arma de verdade. E eu ouvi um clique. Eu disse ainda: eu estava memorizando o Salmo 91 e orando sobre minha vida. Realmente creio que os anjos me protegeram e não havia uma bala naquela arma para atingir-me. Eu estava pensando: minhas palavras tinham me livrado mesmo antes de eu ter saído de casa. Billy Joe. O texto de Provérbios 12, 14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. No Novo Testamento, Jesus declarou: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado.
Mateus 12, 34 ao 37. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la em favor daqueles que nela acreditam e confessam. Jeremias 1:12. Autoridade e poder são liberados por meio de suas palavras. Quando você liga para uma pizzaria, pede uma pizza com suas palavras. A entrega é feita na sua casa com base no que você disse. Existem semelhanças na esfera espiritual e na natural? Todos os dias usamos palavras para liberar as bênçãos de Deus ou a fim de pará-las. Você comerá do fruto das próprias palavras. Saron. O Salmo 103:20 afirma: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos do Senhor estão esperando para ouvir as palavras de Deus serem proferidas pela sua boca na atmosfera ao seu redor. Então, quando você diz o que Deus relata em sua palavra e crê naquilo, os anjos ouvem aquelas palavras para cumpri-las. Billy Joe. Você já ouviu alguém dizer: "Tô morto, estou morrendo de vontade, sou um acidente ambulante, minha vida toda é uma bagunça constante"? Você projeta seu futuro por meio das palavras que profere agora. Entendemos o princípio de um fazendeiro plantando sementes e fazendo a colheita daquilo que plantou. Podemos plantar as sementes das finanças, da caridade, da bondade, do tempo e do serviço. No entanto, as sementes das palavras crescem e trazem colheita também. Você se satisfaz ou não, nesse momento, pelas palavras da sua boca? Se não estiver contente com o seu atual modo de vida, modifique as palavras que estiver pronunciando e então mudará seu futuro. Aleluia! Você pode ter uma colheita de más sementes fracassada por meio do arrependimento. Arrependimento requer confissão. Confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa e nos limpa de toda injustiça. 1 João 1:9. Então somos liberados. Uma vez feito isso, comece a ministrar o Salmo 51:10 sobre sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Salmo 51 é uma confissão que vem do salmista Davi, depois que seus pecados de adultério e assassinato foram revelados pelo profeta Natã. O único modo de remover o pecado é alcançá-lo em seu coração com sua língua e pô-lo na mesa perante Deus, como Davi fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos
e os pecadores a ti se converterão. Versículos do 1 ao 13. A chave para fazer fracassar uma colheita de palavras ruins que você tenha dito é chamada confissão de pecados. Muitas vezes as pessoas querem apenas empurrar tais pecados para baixo do tapete, não pensar a respeito deles, mas Deus exige que elas os confessem e os abandonem. Somente assim estarão perdoadas e limpas. Comece a falar: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 12, 28. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Muitos foram ensinados por toda a vida a dizer coisas negativas. Falam sobre os problemas de saúde da família. Minha avó e minha mãe tiveram tal doença, e então continuam: provavelmente terei esse mal também. Ou dizem: todos da nossa família têm esse tipo de enfermidade nessa época do ano. Eles caem na armadilha das próprias palavras. Provérbios 6, 2. Comece seu dia com uma confissão positiva. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119, 24. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que te der o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 28, 8. Você também pode levantar-se de manhã e dizer: bom Deus, é manhã. Você põe sua mesa com as palavras que profere. Saron. Há alguns anos, tive uma amiga que morava em um apartamento em Tulsa. A vizinha dela tinha uma visão negativa a respeito de tudo. Havia uma grande árvore em frente ao apartamento delas, e às vezes, quando ocorriam tempestades em Tulsa, essa vizinha, uma senhora, dizia: qualquer dia essa árvore vai cair nesse apartamento. Minha amiga então dizia: não deste lado. Eu amarro essas palavras em nome de Jesus. É claro que a senhora não entendia muito bem minha amiga, uma pessoa muito positiva. Um dia, Tulsa foi acometida por uma tempestade com fortes ventos, e a vizinha de minha amiga recebeu exatamente o que estava confessando. A árvore caiu sobre seu apartamento. Billy Joe, aquela mulher, chamava aquela árvore por anos, assim como se chama um cachorro. Ela caiu nas armadilhas das palavras da própria boca. O que estamos falando vai além de ter atitudes negativas ou positivas em relação à vida. O assunto real é falando palavras de fé, aos quais estão de acordo com a palavra de Deus. Você deve crer na palavra com seu coração e a declarar com a boca. Então nosso fundamento é a palavra de Deus, nossa conexão com a palavra é a fé, e a liberação da palavra é a confissão dela com nossos lábios. Saron. Precisamos entender a seriedade das nossas palavras, porque elas são questão de vida e morte. Lembro-me da situação de uma pessoa que estava sempre com pressa há anos. Ela disse: você sabe, um dia desses, dirigindo rápido do jeito que eu faço, acabarei matando-me. Certo dia, isso aconteceu. Pensei comigo mesma: ela declarou seu destino e nem mesmo percebeu. Hoje, se eu escutar alguém dizendo aquilo ou algo parecido, falarei: não, vamos crer em Deus que você vai viver e não morrer. Quando você proferir palavras de morte, de divórcio ou frases do tipo: ele não vale nada, ele nunca vai fazer nada de bom, ele nunca vai ser livre, parece que o mal nunca é o bastante, nunca vamos sair dessa, estará cavando uma cova e provavelmente cairá nela, a não ser que haja arrependimento e uma reviravolta no que você fala. Billy Joe. Quantas crianças já foram feridas pelas palavras negativas dos pais
professores ou de outra pessoa. Elas têm vivido com a etiqueta de sem valor estampada em sua vida. Você vai acabar na cadeia, você nunca vai fazer nada de bom. Tais frases entram no coração e na mente de uma pessoa. As únicas coisas que podem anular tais declarações são o poder da palavra de Deus e a obra do Espírito Santo. Se uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto não possui a palavra e o Espírito Santo para rebater tudo aquilo que foi dito de forma negativa, afundará até o nível do que foi proferido sobre sua vida. O indivíduo se tornará amargo e ferido, ou então aceitará e abraçará essas palavras vivendo no nível delas. Lembre-se, nosso Pai Celestial sempre disse palavras boas sobre nossa vida. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Vamos unir esses versículos ao texto de 2 Coríntios 4:13. Lá encontramos uma revelação sobre o que estamos falando. Isso não é um assunto da mente sobre matéria, nem uma tentativa de autoafirmação ou de ter uma atitude positiva. Estamos falando de crer mais naquilo que Deus diz do que nas opiniões de outras pessoas, nos próprios sentimentos, nas circunstâncias, nas últimas notícias ou nas previsões financeiras. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, declara: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O espírito da fé é o fundamento em crer na palavra de Deus e proferi-la. O que estamos dizendo é o seguinte: em cada questão com que você se deparar no seu dia, seu futuro, seu casamento, sua família, suas finanças, sua saúde, sua vitória ou qualquer outra coisa, Deus tem algo a dizer a respeito. Ele tem apontado em sua palavra revelações de sua vontade para a nossa vida. Todos os dias temos uma escolha a fazer: falar o que sentimos em relação às coisas e como outros veem a situação, ou falar o que Deus diz a respeito. Moisés põe esse assunto no seguinte ponto de vista: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio 30:19. Como fazer essa escolha? Crendo na palavra de Deus e declarando-a. Quando começar a proferir a palavra e crer nela, você agirá de acordo com o que falou. Saron. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Há 3 coisas nessa passagem, as quais temos de fazer. Número 1, não deixe que a palavra se aparta da sua boca. Número 2, medite nela dia e noite. E número 3, tenha cuidado ao obedecer tudo conforme aquilo que está escrito na palavra. Em Provérbios 4:20, Deus diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quando você atenta para alguma coisa, você dá a sua atenção. Os versículos 21 e 23 prosseguem: Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Se puser a palavra de Deus no seu interior, ela sairá de dentro da sua boca. O que estiver em seu coração será exteriorizado pela sua boca. Você falará a respeito. É por isso que é tão importante guardar aquilo que você vê e ouve. Dê atenção ao colocar a palavra de Deus dentro de você para que ela saia de sua boca. Em Provérbios 4:24 está escrito: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ser perverso significa ser desobediente. Poderíamos dizer: desvia de ti uma boca desobediente. Salomão não diria isso se não fosse possível ter uma boca desobediente. Quando eu e Billy Joe ouvimos essa mensagem pela primeira vez, começamos a observar nossas conversas, o que nunca tínhamos feito antes. Observávamos nossas conversas o bastante para não xingarmos, mas tínhamos palavras negativas em nosso vocabulário e não pensávamos sobre isso. Algumas pessoas pensam que é escravidão, mas Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que nossas palavras são vida e saúde para todo o corpo. Quando você começa a ajudar alguém a vigiar as palavras, tem de estar disposto a ser corrigido também. Quando éramos pastores da juventude, eu e Billy Joe fomos comer fora com alguns jovens depois do culto à noite. O rapaz sentado ao lado de Billy Joe pediu espaguete. Quando a garçonete se aproximou da mesa, ele disse ao jovem: cuidado, vou derramar espaguete em você. Billy Joe perguntou: o quê? Quando ele abaixou o cotovelo, o prato virou e o espaguete caiu todo em seu terno. Billy Joe: eu disse: bom, pelo menos você disse que ia fazer isso. Pelo menos ela anunciou antes de fazer. Aquele incidente nos acordou, fez-nos pensar a respeito, ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo e depois observar o que acontece na vida delas. Começamos a analisar aqueles que confessam sobre a vida de suas crianças que, quando elas crescerem e se tornarem adolescentes, serão rebeldes e se afastarão de Deus. Nós ouvimos até cristãos fazendo esse tipo de confissão. Isso não está na Bíblia, mas percebemos que muitos aprendem em seu coração aquilo que elas veem acontecer no mundo. Nós também percebemos que temos uma escolha em relação ao que vamos confessar sobre nossos filhos. Saron. Outro problema é que muitas vezes as pessoas declaram palavras de temor sobre seus filhos e estes acabam levando uma vida de temores. Eles não podem sair de casa sem que estejam com medo. Tenho observado isso nas pessoas. É preciso ter seriedade e cuidado, porque estamos vivendo em uma geração perversa. A Bíblia profetizou que haveria um tempo de intensa escuridão nessa época em que estamos vivendo. Podemos perceber, pelas contínuas notícias negativas de jornal, que muitas coisas ruins estão acontecendo. Contudo, por outro lado, estamos vivendo um tempo maravilhoso de derramamento do Espírito de Deus. Você pode focalizar sua atenção no lado ruim ou no lado bom. Seja sóbrio, alerta e sensível no Espírito. Não fale palavras de temor. Às vezes, quando vamos visitar meus pais, eles dizem: tomem cuidado. Então Billy Joe responde: cuidado com nada. Billy Joe, o texto de 1 Pedro 5,7 declara: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que deveríamos ser cheios de angústia, se a Bíblia diz que devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Muitas pessoas são cheias de preocupações, fardo, opressão e ansiedade. Em Provérbios 12:6 está escrito: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Isso quer dizer que aquilo que você diz pode livrá-lo de problemas ou colocá-lo em apuros. O texto de Provérbios 14:3 afirma: na boca do tolo está a vara da soberba,
mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Um sinônimo de preservar é guardar. Aquele que guarda as palavras guarda a própria vida. Há alguns meses, um dos filhos da minha secretária ia aos cultos no centro MAB, com sua mulher e seus filhos. Naquela época, ele trabalhava para o Departamento do Estado na Embaixada em Nairobi, no Quênia. Logo após ele e sua família voltarem para o Quênia, as embaixadas da Tanzânia e da Nairobi foram bombardeadas, como o que ocorreu na cidade de Oklahoma. Muitas pessoas morreram e outras centenas foram hospitalizadas. Glenn Wells ligou para seus pais, Florence e Bill Wells, em Tulsa, e disse que ele estava em seu escritório, mas que havia sido chamado para comparecer ao andar de cima para uma reunião em uma área do prédio que ele jamais tinha estado antes. A bomba explodiu quando ele estava naquele outro andar e seu escritório foi atingido. 3 pessoas que trabalhavam com ele foram mortas. Ele estava triste pela perda, mas agradecido por sua vida ter sido preservada. Por anos, os pais de Glenn, Bill e Florence oraram o Salmo 91, intercedendo por seus filhos e suas famílias, e o fazem até hoje. Aqui está uma versão personalizada do Salmo 91, e você pode orar pela vida de seus filhos, pela sua e pela vida de outros. Meus filhos habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. O Senhor é o seu refúgio e sua fortaleza, e nele eles confiam. Deus livrará meus filhos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do inimigo e de suas armadilhas, tentações e ciladas, em nome de Jesus. Deus os cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas eles estarão seguros. A fidelidade do Senhor é seu escudo e broquel. Eles não temerão o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos, porque eles fizeram do Senhor seu refúgio e do Altíssimo sua habitação. Nenhum mal sucederá a eles, nem praga alguma chegará perto deles. Ele ordenará aos seus anjos para os guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos os sustentarão em suas mãos. O inimigo e as suas obras estarão debaixo de seus pés. Porque meus filhos amam o Senhor, ele os livrará e os colocará em um alto retiro, pois eles conhecem seu nome. Eles invocarão o Senhor e ele lhes responderá. O Senhor estará com eles na angústia e os livrará e os glorificará. O Senhor lhes dará abundância de dias e lhe mostrará a sua salvação, que não inclui apenas vida eterna com ele, mas segurança, preservação, livramento do perigo e da preocupação, saúde e bem-estar. Suas palavras são questão de vida ou morte, elas vão aprisioná-lo ou libertá-lo. Saron. Em 1 Pedro 3,10 está escrito: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Uma outra versão desse mesmo versículo diz: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pedro está declarando: se vamos amar a vida e ter bons dias, temos de refrear nossa língua de dizer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas proferem as Escrituras, mas suas conversas são chulas. Temos de pôr um freio em nossa língua, assim como Tiago nos exorta. Billy Joe. Estivemos perto de alguns casais que, em suas conversas, começaram a falar de divórcio em tom de brincadeira. Notamos como eles caminhavam exatamente para aquilo que falavam. Eles pensavam que estavam brincando, mas lembre-se, o diabo não está brincando.
se ele conseguir fazer com que sua língua siga a direção errada, ele o guiará ao erro, do mesmo modo que funciona o freio na boca do cavalo. Algumas pessoas dizem, são apenas palavras frívolas. Espere um minuto. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que falássemos. Mateus 12, 36 e 37. Isso significa que, para cada palavra que você diz, há uma colheita. A colheita das suas palavras pode funcionar contra você ou em seu favor, dependendo do que fala. Se você quiser que a palavra de Deus funcione em sua vida, comece a acreditar que tudo o que disser se tornará realidade. Fé é uma força combinada e funciona fora de seu coração, de seus lábios, por meio de suas ações e de uma mente renovada. Se você estiver constantemente fazendo brincadeiras, piadas ou falando coisas que não são verdadeiras, o diabo estará amando isso, porque quando você declarar a palavra de Deus, não funcionará. Jesus explica isso da seguinte maneira em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Temos de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, assim como Abraão fez, Romanos 4,17. É preciso declarar que as montanhas em nossa vida serão removidas, não importa o que elas sejam. Se você quiser ser uma pessoa alegre, comece a dizer: Senhor, sua alegria é a minha força. Obrigado, Senhor, pelo fruto da alegria em minha vida. Obrigado porque o Senhor me deu alegria, que homem algum pode tirar de mim. Obrigado, Pai, porque os redimidos do Senhor têm alegria eterna sobre suas cabeças. Muitos cristãos são controlados pelos sentimentos. Eles se sentem bem mal, felizes ou tristes. Eles estão para cima ou estão para baixo. No entanto, quando você se torna uma pessoa da palavra, não fundamenta a sua vida em como você se sente, mas sim naquilo que a palavra de Deus diz. Quando alguém perguntar: como você está? Responda: estou abençoado. Ela pode replicar: mas olhe as circunstâncias. Diga então: não me importa, sou abençoado. Deus é capaz de reverter a situação em algum momento. As situações ao nosso redor não têm de nos controlar. As circunstâncias não têm de nos dirigir. Não temos de ser dirigidos ou sacudidos, porque nossa vida está construída na rocha, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Saron. O texto de Atos 10:38 afirma: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Billy Joel. Se alguém perguntar: e aí, como está? Você poderá responder: para cima. Eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. As bênçãos do Senhor estão perseguindo-me e vindo até mim. Deus está aperfeiçoando tudo o que diz respeito a mim. Ele está fazendo tudo 10.000 vezes melhor em cada área de minha vida e de meu ministério, em alegria, bênçãos, vitória, glória, sinais e maravilhas. Sou forte no Senhor e no poder da sua vontade. Efésios 2:6, 6:10, Salmo 138:8, Deuteronômio 1 e Deuteronômio 28:8. Saron. Há uma senhora bem idosa em nossa igreja que se mudou para Tulsa depois de seu marido ter morrido. Ela foi mordida por um carrapato e o diagnóstico médico foi: se você viver, ficará em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ela começou a ouvir e a confessar a palavra do Senhor: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquela mulher passou da cadeira de rodas para um andador e a partir de então começou a andar pelo seu esforço. Então,
Ela foi para o Centro de Treinamento de Missões Victory World e várias vezes nos últimos anos foi ao campo de missões. Alice Bush continuou professando sua fé e venceu os desafios físicos de seu corpo. Billy Joe, isso ocorreu há mais de 10 anos. Ela está no fim dos seus 70 anos e ainda está ativa no trabalho de missões. Tem sido suprida pelo fruto de sua boca. Você, como Alice, mudará as circunstâncias se crer na palavra de Deus, declará-la e agir conforme as suas promessas. Que palavra poderosa sobre sua vida! Eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família. Se você quiser deixar seu pedido de oração nos comentários, estaremos orando por todos vocês. Vou orar por você, abençoando seu dia e sua semana em nome de Jesus. Mas antes vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz em Números capítulo 6, os versículos 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família hoje e sempre. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças e ameaças e de todo o poder das trevas, no nome do Senhor Jesus. Se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça onde quer que você esteja, que você seja bem-sucedido onde quer que você vá ou estiver, que em tudo o que você colocar suas mãos, abençoado será em nome de Jesus. Que você tenha vantagem em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja a sua vantagem. Coisas grandiosas vão acontecer esta semana. Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana em nome de Jesus. O seu telefone vai tocar para a notícia positiva, vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você. Sua promoção vai ser liberada, a salvação da sua família está mais próximo. Porta de emprego, Deus está abrindo. Cura divina sobre sua vida, você vai receber em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua família servirão ao Senhor Jesus. Declaro a prosperidade de Deus sobre a sua vida, que não acrescenta dor sobre sua vida, em nome de Jesus. Vou declarar sobre sua vida o Salmo 91, o Salmo da proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente o olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, ó Senhor Jesus, porque o Senhor ouve a nossa oração e sempre atende. Senhor nosso Deus, sobre este homem, esta mulher, eu não sei, ó Pai, o que esse chefe de família está passando, esta mãe, esta esposa, este filho, este ancião, não sei a localidade em que esta oração está chegando sobre esta pessoa, mas o Senhor conhece o mais profundo do coração, o Senhor sonda, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Neste momento, eu quero orar abençoando a vida desta pessoa que ouve esta oração, que ele seja abençoado, que ela seja abençoada, que esta casa reflita a glória do Senhor, a paz de Cristo, as bênçãos de Deus sobre esta família. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, continua abençoando os teus filhos, continua abençoando as tuas filhas, Senhor, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, que todo mal caia por terra, todo o espírito maligno que se levanta contra esta pessoa que ouve esta oração, que seja anulado, que sejam quebrados todos os planos do maligno contra esta pessoa, contra esta família, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14, sobre sua vida, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar um mini livro, ou pode ser chamado de e-book, com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal, finanças e saúde, que você pode declarar todos os dias do mês e do ano todo. Todo dia você terá uma declaração nova para declarar. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!